Mateus capítulo 21, a partir do verso 18, diz que cedo pela manhã, ao voltar da cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: erga-te e lança-te no mar, isto sucederá. E tudo quanto pedirdes, em oração, crendo, recebereis. Aprove o teu querer nós estarmos aqui nessa noite. Cada um de nós fomos trazidos de maneira simples e única a tua presença nessa noite, porque certamente, Pai Santo, tu tens um propósito nas nossas vidas. Tu tens uma direção para cada vida aqui nessa noite. E tu já nos falaste por meio das mensagens cantadas, da ministração em oração. Mas agora, que a tua vontade seja feita por meio da mensagem expressa acerca da tua verdade, da tua palavra, que é lâmpada para a gente, que é luz para que nós não entremos por caminhos tortuosos, mas vivamos debaixo da tua graça eterna. Olha para cada um de nós, Deus, para cada necessidade que nós temos, para cada aflição, para cada lamento, para cada propósito, para cada sonho. E comece a regulamentar os processos que nos farão viver nos teus caminhos, pelo teu querer, para que nós nos encontremos com as tuas bênçãos, com teu favor, com teu poder, Pai. Essa é a minha súplica em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Depois daquela entrada triunfante em Jerusalém, vocês lembram? Onde o povo aclama Jesus: Hosana, Hosana, bendito o Senhor que vem. O Senhor, antes da purificação, ele volta para Betânia. E no meio do caminho ele tem fome. E ele avista uma figueira que está folheando, que está tendo, as suas folhagens estão enverdecidas. Mas quando ele chega próximo à figueira, a figueira não tem fruto, porque o verde da folhagem quer expressar o fruto da figueira. E Jesus amaldiçoa aquela figueira, dizendo: nunca mais nasça figo nenhum de ti. O texto diz que os discípulos contemplaram, e o texto de Mateus, ele não expressa com detalhes o acontecimento. No outro dia, quando eles voltavam, os discípulos olharam para a figueira e viram que a figueira estava completamente seca. E se admiraram, se assombraram, se assustaram. E fizeram uma menção desse fato ao Senhor Jesus. O fato é que Jesus lhes responde, como sempre, de maneira proativa, proposital. Porque tudo que o nosso Senhor faz, meus irmãos, nas nossas vidas tem um propósito. Você vai lembrar
de alguma das mensagens que nós compartilhamos aqui, que não existe milagre sem propósito. Deus não faz porque quer fazer somente. É claro que o que menciona o seu fazer é a sua vontade, simplesmente a sua vontade, mas sempre há um propósito diante da sua vontade. E ele ministra o coração daqueles discípulos dizendo para eles: olha, se vocês que estão admirados, que estão estupefatos com o secamento dessa figueira, saibam, porém, que vocês, se vocês tiverem fé, vocês poderão fazer muito mais do que isso. Vocês podem olhar para um monte e dizer para ele sair de um lugar e ir para o outro, e isso vai se fazer porque o mover da fé foi movido na vida de vocês. Partindo disso aqui, dessa história e dessa direção de Jesus, eu não sei se já aconteceu contigo. Não sei se isso acontece só comigo de vez em quando. Mas como eu aprendi, olhar para a fé, olhar para a palavra de Deus por meio das letras da Bíblia, sempre de maneira muito humana, sempre reconhecendo primeiro as minhas imperfeições, as minhas limitações. Às vezes eu tenho a sensação que as minhas orações não estão sendo ouvidas por Deus e eu não percebo a resposta de Deus. Não sei se acontece só comigo. E como eu tento lidar com Deus de maneira, como eu disse, muito humana, eu não o questiono, porque é absurdo você questionar o soberano. Mas o meu coração fica apequenado, sabe quando o coração aperta? Agora, por exemplo, nós passamos há pouco tempo por momentos muito intensos, onde o exercício da fé teve que se fazer presente na vida da nossa comunidade de maneira profunda, intensa. E eu disse: meu Deus, qual o propósito? Quando você contempla a nossa vida, o turbilhão que veio sobre a nossa vida no último ano e meio, eu sei que tu és soberano, eu sei que ninguém pode dizer o que tu tens que fazer, ou te aconselhar naquilo que tu fazes, ou mesmo te questionar, porque não há nada acima de ti. Mas, meu Deus, alivia esse sofrimento, enxuga as nossas lágrimas, alenta o nosso coração, tira-nos do desalento, traga-nos novamente a esperança, a fonte da vida eterna, que nos dá vontade de viver, acordar, sorrir, criar e amar todos os dias. Porque às vezes, vamos conversar, não sei se só acontece comigo, o espírito dá um certo desânimo, dá uma certa fraqueza, as forças parecem que vão embora. E talvez a gente não tenha muita coragem, eu, por exemplo, não tenho, mas isso ronda o meu pensamento e o meu coração. Por que é que tu não tens respondido a minha oração? Porque eu já li na sua palavra uma promessa. Eu já li que tu disseste que tudo que pedirdes, tudo que pedirdes crendo, recebereis. Aliás, a gente acabou de ler isso aqui. Então, por que é que às vezes nós não recebemos? Por que é que às vezes, meus irmãos, nós não fica nítido para nós a resposta de Deus? Muito ao contrário, parece que Deus ensurdeceu diante das nossas orações. A intimidade que eu busco com Deus me faz eu compartilhar com a igreja, que Deus me deu o privilégio de compartilhar fé.
esse sentimento. No caminho que Jesus teve fome, apesar de ainda não estar no tempo da figueira florescer, dos figos darem o ar da sua graça, porque era mais ou menos maio, estava na comemoração da Páscoa, e o figo naquela região dava na época de junho, mais ou menos. Por que é que a figueira não está dando figo, mesmo tendo brotado a folha verde? Isso tem tudo a ver com a analogia de por que é que as nossas orações, ou nós não recebemos os frutos da nossa oração. Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Esse é o desfecho do 18 ao 22 do capítulo 21 do Evangelho segundo Mateus. E aí eu olhei para esse 22 e falei, tem que ter alguma coisa aqui que me explica isso. E tudo, eu comecei a entender o motivo, não que Deus não responde a minha oração, mas que às vezes, e por muitas vezes, eu não percebo, eu não escuto, eu não tenho intimidade com a resposta de Deus. A primeira base da oração, que certamente te dará percepção acerca da resposta de Deus, é quando você não particulariza a oração. Você não hierarquiza a oração. Você não coloca o tempo ou a métrica da tua oração de maneira separada. Porque quando Deus, Ele diz para nós que responderá, que nós receberemos o fruto da oração, da semente de intercessão, de oração que nós fizemos, Ele começa dizendo tudo. Ele não diz algumas coisas, ou algumas partes, ou algumas fases, ou alguns momentos. É a primeira coisa que Ele está dizendo para mim e para você, é quando você orar, você tem que entender que você não pode orar somente aquilo que você acha interessante para você. Você não deve particularizar a sua oração. Você não deve colocar uma toada, uma média na sua oração, um patamar na sua oração. É tudo que você tem que entregar para mim. Então, por vezes, você entrega a sua família para eu cuidar. Principalmente quando há um desassossego no seio do lar. Mas você não entrega o seu dinheiro para eu cuidar, por exemplo. Às vezes, você entrega um tempo de aflição que você está vivendo. Um tempo de tristeza que você está vivendo, um tempo de dificuldade, aquele vento lá, ruim que está na tua vida. Não, mas eu não quero só estar na sua vida no eurequilão da vida, naquele vento lá do apóstolo Paulo que despedaçou todo o navio que ele estava. Não, eu não quero estar na sua vida no sudoeste, nos momentos onde as nuvens densas se aprumam sobre a sua vida, no momento que está doendo, no momento que está machucado, no momento da falta, no momento da escassez, no momento das lágrimas do rosto. Não é só nesse momento que eu quero estar na sua vida. Eu quero estar na sua vida em todos os momentos, porque quando você orar, você tem que entregar tudo. Aí eu estou começando a perceber porque é que às vezes eu não recebo os frutos advindos das orações que eu faço. Porque em muitos momentos eu acho que eu sou capaz de monitorar, de cuidar.
É tudo. É desde o primeiro minuto, primeiro milésimo de segundo do dia até ele se encontrar novamente. Não é só o domingo, é a segunda, a terça, a quarta, são todos os dias. Não é só a sua família, não é só a sua família. E a família tem um monte de famílias à sua volta. E você podia entregar essa oração por essas famílias também. Não é só nos dias maus, é nos dias que são muito bons. Não são só nos dias de tristeza, mas também nos dias de alegria. Não só são nos momentos de escassez, mas também nos momentos de bonança. É sempre. Então é tudo. Então, primeiro motivo, porque você não tem entregue tudo. Você tem entregue em partes. E se você entrega em partes, é em partes que você vai receber. Porque você tem recebido, mas talvez você não tenha percebido o recebimento do tudo. É porque você ainda não entendeu e você não está entregando tudo. Aí ele diz, olha, tudo quanto pedirdes em oração. A oração não é só um pedido. A oração não é só uma forma de requerer de Deus um benefício. Mas é a forma mais intensa. Vamos conversar. Porque nós, enquanto seres humanos, temos necessidade na relação com Deus de tudo. É por isso que ele disse, vocês têm que entregar tudo, porque vocês não têm o controle de nada. Vocês não sabem se amanhã vão estar vivos. Vocês não sabem se tudo vai mudar a partir de hoje. Vocês não sabem disso. É por isso que tem que ser tudo, porque eu é quem controlo tudo, eu sou o soberano, eu tenho tudo sobre a palma das minhas mãos. Agora, vocês têm que pedir, vocês têm que orar. Vamos lá, vamos conversar. Tive uma revelação aqui agora. E soube aqui que você que está em casa, você que está aqui, 70% de vocês não oram todos os dias. Estou brincando, não tive revelação nenhuma. É estatístico isso. 70% dos crentes não oram todos os dias. 70% dos crentes não conversam com Deus todos os dias. 70% dos crentes não se aproximam de Deus todos os dias. E não fica triste se você faz parte desses 70% não. Porque certamente Deus te trouxe aqui nessa noite, Deus colocou você aí de frente do computador, do celular, da televisão, para ouvir isso, porque Ele quer mudar o rumo da prosa. Ele quer mudar o destino da sua vida. Ele sabe disso, você e eu não estamos enganando Ele. Ele não se frustra com absolutamente nada. Mas isso precisa mudar. Porque a gente tem que pedir e orar. Pedir nada mais é que orar. Pedir nada mais é que se prostrar diante de Deus. Pedir nada mais é que se aproximar do Altíssimo. De dar sentido à existência. De conversar, de ter a direção do Criador. Imagina, meus irmãos, olha o privilégio. Imagina se uma pessoa que você admira, não sei quem é, uma pessoa dita famosa no ambiente cultural da nossa vida, do Brasil, do mundo, imagina, se ele te convida para almoçar. Imagina, você pode falar, não
Só disso não, pastor, eu sei que gosta de futebol aí. Imagine se um melhor jogador do teu time ligar para você e falar, pô, vem almoçar comigo aqui, cara. Pô, você vai achar um privilégio. Imagine se o ator, se a atriz que você mais admira, pelo atuar dela, isso não é idolatria não, é só admiração pelo que a pessoa faz, queria passar um dia contigo. Você vai se achar, poxa vida, que legal. Cara, pô, imagina se um político, assim, sei lá quem. A gente tem um privilégio, meus irmãos, de conversar, de partilhar todos os dias da nossa vida com aquele que é muito maior do que qualquer um que a gente possa imaginar da nossa vida, sobre a nossa existência. E a gente simplesmente, às vezes, não se dá conta desse privilégio. Aquele que, porque se você almoçar, passar um dia, uma tarde com uma pessoa que você admira, vai ser legal. Eu, por exemplo, tem muitas pessoas que eu queria passar uma tarde. Eu queria passar uma tarde com Bill Gates, eu queria. Eu queria. Não é porque ele tem muito dinheiro, não, nem isso não. Ele faz algumas coisas que eu acho interessante demais. Você sabia que a instituição dele erradicou a poliomielite na Índia? A Índia é o segundo país mais populoso do mundo. Eu acho interessante, ele tem algumas ideias assim. É um cara que está além do nosso tempo. Eu queria muito ter tido o privilégio, hoje não posso mais, mas talvez no céu eu tenha, de ter conversado com o pastor Billy Graham. O maior evangelista, um dos maiores que já pisou nessa terra. Eu queria ter conversado com Davi, o rei Davi. Eu tenho assim, acho o Davi sensacional. Mas nenhuma dessas pessoas, por mais admiradoras que elas possam ser para mim, se compara à conversa que eu tive hoje à tarde, por exemplo. Eu estava conversando com um pastor e ele estava me contando algumas coisas acerca do Afeganistão. E ele estava dizendo que uma coisa que nós precisamos orar. Quando o Talibã tomou o Afeganistão, Cabul, eles começaram a perseguir os cristãos. E os cristãos fugiram, saíram das suas casas e deixaram tudo. Inclusive os computadores que têm a relação dos missionários que atuam lá. Imagina, agora eles sabem quem são. Isso começou a tratar de uma forma tão intensa a minha alma, que eu ainda não tinha orado pelos irmãos no Afeganistão, e eu comecei a conversar com Deus sobre esses irmãos, sobre os filhos desses irmãos, os adolescentes cristãos. Você já imaginou o que é isso? Nenhuma dessas pessoas que eu falei, que para mim são pessoas admiráveis para mim, e eu queria conversar, ter um papo com eles, nem se compara a essa conversa que eu tive, que ela encheu a minha alma de vida, ela compungiu o meu espírito. Ela fez eu olhar para coisas que eu ainda não conseguia ver, e essas coisas não estavam lá, estavam aqui. A gente precisa orar, meus irmãos. Agora, quando você orar, você respeite o espírito da oração. Eu sei que parte de vocês já ouviram eu dizer isso, e digo repetidamente, para que você faça parte desse movimento santo, restaurador, que advém por meio da oração. A oração, ela tem que ter um significado abençoador,
glorificador e santificador. É a bênção, a glória e a santidade. Por que às vezes a gente não percebe a resposta de Deus? Porque você está orando por coisas que você não está disposto a compartilhar. Não peça para Deus, lembra aí, não peça para Deus aquilo que você não está disposto a compartilhar. A oração é um mecanismo abençoador. Mas também é um mecanismo glorificador. Toda a sua oração tem que ter como ideia principal a glória de Deus, a glória do Pai. Não é para satisfazer a sua vontade. Aliás, o nosso irmão lhe diz, olha, vocês oram e não recebem porque vocês oram para satisfazer os prazeres de vocês, a vontade de vocês. Não, não pode. A oração é a revelação de Deus para os seus filhos, para expressar a sua glória. Eu já não vivo mais, Cristo vive em mim. Por meio da oração, a glória de Deus é refletida a toda a terra. É por isso que você é a luz do mundo. É por isso que a gente ora por tudo quanto é tipo de gente. Não importa se ele é terrorista do Talibã ou se ele é tipo o crente mais santo da terra. Nós oramos por todos. É isso que o nosso Senhor Jesus nos ensina. Porque o efeito da oração, um dos efeitos da oração é refletir, resplandecer, propagar a glória eterna de Deus na terra. A oração tem que ser santificadora. A oração tem que se harmonizar com a vontade de Deus. A gente não pode orar para que a vontade de Deus não seja revelada. A gente, na oração, ela não pode contrariar, não pode ir de encontro, não pode chocar com a vontade de Deus. E por que é que às vezes a gente não recebe o efeito, o fruto da oração que nós fazemos? Porque nós estamos orando contrário aos desígnios, ao caminho, nós estamos remando contra a maré divina. A oração, ela tem que revelar a bênção de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é poço ou é fonte? Você ora como poço ou ora como fonte? Se você ora como poço, você não vai perceber a resposta de Deus. Nós temos que orar como fonte. A oração, ela é glorificadora, assim como aqueles 10 leprosos, lembra? Tinha 10 pessoas que estavam com hanseníase. E aí Jesus revela a cura dos 10. Ou seja, a glória de Deus resplandece na vida dos 10. Mas somente um fala assim, opa, se a glória de Deus é revelada sobre a minha vida, como é que eu faço agora para revelar essa glória na vida das outras pessoas? Ele volta para Jesus, Jesus vai lá no sacerdote e se apresenta para ele. Diz, olha, foi Deus quem me curou. A glória de Deus. Sabe por que Deus cura pessoas? Para a glória dele. Sabe por que Deus salva vidas? Para a glória dele. Sabe por que Deus transforma a família? Para a glória dele. A oração, ela tem que estabelecer a harmonia do querer, da vontade, do desejo de Deus. Deleita-te no Senhor, se agrada no Senhor e Ele fará o desejo do seu coração. A oração é a expressão do querer de Deus em mim. Não é o que eu quero, mas é a manifestação do eterno sobre
a sua vida. Então tem algumas coisas que se contradizem em algumas orações que nós fazemos. Porque nós somos a resposta de oração de muitas orações. Olha que coisa boa. Então, às vezes, a gente está orando para Deus curar. Só que a gente está flechando. A gente está no snipe, atirando. A gente está no octódromo, né? Lá no MMA. Esbofeteando. Ou seja, você está ferindo e está pedindo para Deus curar. Não, a oração é santificadora, irmão. Quem fere, quem machuca, quem distrata, quem provoca enfermidade, não pode requerer cura. É contraproducente. Ou você está pensando que Deus não sabe o que você fez no verão passado? Oh. Deus não sabe. Pedro, tu me ama, amo Jesus. Pedro, amo Jesus, amo Jesus. Ah, Pedro, eu não sei que você há pouco tempo atrás você me negou, você disse que nem me conhecia. Como é que está agora dizendo que me ama? Você está pedindo para curar, mas está ferindo, está machucando, está distratando, está enfermando um monte de gente. Deus restaura, Senhor. E aí sapateia, rodopia. Mas tem sido desagregador. Tem sido a confusão do rebanho. E está pedindo para Deus restaurar a família. Mas tem trazido uma confusão inteira dentro do rebanho do Senhor, dentro da família, ou na escola, ou no trabalho. Ninguém gosta de chegar nem perto. E está pedindo para Deus restaurar. Ô, irmão, você está pensando que esse Deus só olha uma parte, você está continuando particularizando. Não, é a mesma coisa. É a mesma boca que amaldiçoa e a que abençoa. Agora você só vai ter que escolher. Senhor, tenha misericórdia. Eu sei que eu cometi um errozinho, mas não pesa sobre mim essa fagulha, não. Mas tu não consegue sarar da mágoa que está no teu coração, né? Você não consegue perdoar quem está do seu lado. E como é que você quer misericórdia? Você não entendeu? Tudo que você ligar nessa terra vai ser ligado no céu, meu filho. Entendeu a visão, fiel? Tem uma menina aí que está bombando na internet, legal. Entendeu a visão? Pega a visão aí, pô. Tá pedindo para Deus restaurar, tá separando. Tá pedindo para Deus curar, tá ferindo. Tá pedindo para Deus abençoar, tá amaldiçoando. Você acha que é diferente esse negócio? A oração é santificadora, meu irmão. Primeiro tem que orar. Mas para orar tem que glorificar, tem que abençoar e tem que santificar. Senão é conversa. Aí vai pedir e não vai receber. Tudo, o pedido, agora o processo. Tudo que pedires em oração, me ajuda. Qual é a próxima palavra? Crendo. Crendo. Ajuda aí as professoras. Crendo é um gerundiano, né? É um gerúndio. O gerúndio é aquele processo inacabado, né?
Esse sufixo endo diz o quê? O negócio não acabou ainda. Começou, mas não acabou. Então quando a gente diz assim, estou adorando, é porque a obra não está acabada. Estou convertendo, é porque a gente está melhorando todo dia. Estou melhorando, é porque é um processo. Então primeiro a gente entrega tudo, a gente faz o pedido e agora a gente respeita o processo. A oração não é uma obra acabada no nosso tempo. Se puder, anote isso aí. A oração não é uma obra acabada no nosso tempo. O nosso tempo está ali, 20 horas e 15 minutos, 16, 17. Esse é o nosso tempo, é o cronos. É o cronômetro, cronológico. Mas a própria filosofia diz que o tempo ele inexiste. E eu concordo, sou obrigado a concordar com o tempo. O tempo é apenas um efeito do antes, do durante e o depois. O melhor é que nós seguimos um Deus que é eterno. E a eternidade requer que não existe nem antes e nem depois, é só durante. Esse tempo é chamado Kairos. Então o Cronos é o nosso tempo e o Kairos é o tempo de Deus. Em qual tempo você acha que a gente deve orar? No Kairos ou no Cronos? Isso mesmo, no Kairos. Por que às vezes nós não percebemos os frutos advindos das orações? Porque nós estamos orando no Cronos, do nosso tempo. Fecha comigo aqui. Lembra de uma oração que você fez no domingo passado aqui? Domingo que você estava aqui, domingo passado ou na quarta-feira. A gente orou e certamente você orou por uma demanda do seu coração. Lembra aí dela? Então, se você não lembrou até agora, você estava no Cronos. Você só estava orando porque eu estava falando para você orar. Lembra de uma oração que você fez lá no dia 31 de dezembro, de 20 para 21. Então, você não lembra mais das orações que você fez naquela data que todo mundo ora, né? Está começando o ano. Então, você estava no Cronos. Porque certamente, se você não lembra, é porque você já desistiu de orar. E se você desistiu de orar, você não entendeu que a oração é o desencadeador de processos. Jeremias fala para o povo, eu falei aqui na quarta-feira passada, olha, daqui a 70 anos Deus vai restaurar o povo. A oração do povo ia durar 70 anos. Mas Jeremias teve uma revelação de Deus. Normalmente nós não temos a revelação do tempo do destino. Nós começamos a oração, essa decisão é tua. Mas quem decide quando é que vai terminar, está no tempo de Deus, meus irmãos. Sai do Cronos, vem para o Kairos. O tempo de Deus é um tempo gerúndio. Você começa e continua acontecendo. Você começou hoje e não sabe quando é que vai terminar. É crendo. É um ato, é um mover que vai acontecendo. É algo que não terminou ainda. É um efeito continuado. E por que é que deve ser assim? Louvado seja Deus que é assim. Primeiro por causa do preparo. O preparo da coisa. A coisa precisa ser formada, precisa ser formatada. Qual coisa? O motivo da tua oração. Corações precisam ser equilibrados, qualificados. Caminhos precisam ser abertos. Formas precisam ser arrumadas. É o processo de Deus. Aí você vai crendo. E o efeito dessa fé, o efeito desse acontecimento, a perseverança que você busca orando hoje, orando amanhã, orando depois da manhã e continuando orando com os joelhos no chão, isso é que é fé, isso que é crendo.
Então não é só pedir. É pedir para a glória, para abençoar e para santificar. Mas não é só abençoar, glorificar e santificar. É o exercício da fé. Se tiverdes fé, vai dizer para o monte de um lado para o outro e ele vai. Mas para isso você tem que crer. E o crer é o exercício da fé. Não começa e termina numa reunião de domingo de noite. É domingo, é segunda, terça, é todos os dias da vida. Primeiro ele prepara a coisa. Depois ele prepara você. Ele ressuscita o Lázaro. O texto diz que a oração foi feita num dia, foi quando as irmãs foram lá visitar Jesus, foram conversar com Jesus. Todas as vezes que você conversa com Jesus é uma oração. Então, Marta vai lá conversar com Jesus, ela faz uma oração. Jesus demora 4 dias para responder a oração dela. A esses 4 dias, o que acontece com ela? Ah, Senhor, se tu tivesse vindo no primeiro dia, meu irmão não teria morrido. Marta estava no Cronos, estava no tempo dos homens ou das mulheres. Jesus falou, mas não tem tempo para mim. Move a pedra do sepulcro. Lázaro, sai para fora. Essa palavra, ela tem um problema na nossa gramática, né? Sair não pode ser para dentro. Não, não tem. Nosso Deus conhece todos os milímetros de todos os idiomas. Sai da caverna e para fora da morte. Ou para fora da caverna e sai da morte. Mas primeiro teve que mover a pedra. Lázaro teve que levantar, caminhar até fora da caverna. Desatar as ataduras que estavam enroladas naquele corpo que outrora era. Certamente alguém deu de comer, deu água para Lázaro porque estava com fome. Afinal de contas, o sujeito estava 4 dias sem comer e beber. Igual a Thalita lá, dá de comer a menina. Processo. Enquanto isso, mas se remover a pedra para quê? Sai quem? Ele está morto. Processo. Enquanto as coisas estavam acontecendo, você vai crendo. Agora, quando a gente está no Cronos, a gente desiste, a gente esquece, a gente não continua orando. Dá meio-dia, a gente conversou todo dia, meio-dia a gente vai orar, mas a gente esquece de orar meio-dia. Porque a gente ora no Cronos. Sai do tempo dos homens, das mulheres, e vem para o tempo de Deus. Aí a gente ora todo dia. Por quê? A fé é certeza e convicção das coisas que não se veem, mas se tem certeza de que vão acontecer. Nós não precisamos ver. Temos somente que crer. E aí a gente vai crendo. Enquanto a gente vai crendo, vai sendo formado, vai sendo gerado. É o filho no ventre. A gente vê lá, ultrassonografia, um negócio assim, surreal, né? Não. Lá não tem nada pra gente, tem um pontinho que a gente vê. Mas aquilo ali está sendo gerado, aquele feto está se formando, tá olhinho, bracinho, perninha. Daqui a pouco nasce. Fé. A gente vai crendo. Primeiro, o pedido, a oração. Primeiro tudo, entregar tudo. Depois o pedido, a oração. Finalmente o processo. No processo não pode ser na primeira pessoa. Eu creio. Não. Com todo amor, carinho que eu tenho pelo menino da música, não. Nós estamos crendo. Creio é uma obra terminada. Crendo é uma obra continuada. E a fé, a oração é uma obra continuada. Até o querer de Deus. E finalmente o recebimento. O momento melhor da história. Vocês viram? Até o recebimento. Por que que às vezes a gente não recebe? Quem não ora, meus irmãos, enfraquece.
A queda do ser humano depravou a gente. A gente foi corrompido no olho, no ouvido, na boca, no coração. A gente corrompeu por inteiro, mas aí o Senhor Jesus veio para que nós voltemos a ter vida, meus irmãos. E essa vida é uma vida abundante. E essa vida só é de verdade se nós estivermos nele e por ele. E vivermos por meio dele. Se a gente não ora, a gente enfraquece. Se a gente não ora, a gente continua não tendo visão, não tendo sentimento. Ou se temos, é uma visão equivocada, um sentimento distorcido. No direito, já estou terminando, tá? No direito, nós temos uma parte do direito imobiliário que são as benfeitorias. Você está morando num lugar, numa residência de alguém. E aí você está lá morando, você pode melhorar o lugar que você está morando. E essas benfeitorias, elas podem ser voluptuárias, que é uma benfeitoria assim, não necessária. Por exemplo, trocar um piso. Você achou que o piso está ruim, você foi e troca o piso. Não tem tanta necessidade, mas você fez uma benfeitoria. Ela pode ser uma benfeitoria útil. A calçada da entrada do carro está com um buraco. Aí você vai lá e tampa o buraco. Você conseguir entrar com o carro, com aquele buraco, mas aí você melhorou ali e fez uma benfeitoria útil. E tem as benfeitorias necessárias. Uma coluna que está ruim, você tem que consertar, que pode cair na tua cabeça. Eu estou fazendo essa analogia porque é minha área, se fosse outra coisa eu fazia de outra coisa, mas em qual tipo de oração que você acha que Deus manifesta? Nas não necessárias, nas úteis ou nas necessárias? É isso mesmo, na necessária. Então muitas vezes você não ouve a resposta de Deus, você não percebe a resposta de Deus porque a tua oração está nas voluptuárias. Está nas não necessárias, o teu sentido está nas úteis, naquilo que Deus te deu a capacidade de fazer, remover a pedra. Você está orando para remover a pedra, não, remover a pedra, você que tem que ir lá e remover, ora. Você está orando para tirar as ataduras, não, tirar as ataduras você que tem que ir lá e tirar. Você está orando para dar de comida para o Lázaro, não, isso aí faz lá uma lentilha para o Lázaro, um cozinhado, dá para ele, pega água e dá para ele beber. Agora fazer o Lázaro viver de novo você não consegue. Mas você não está orando nas necessárias. Sabe, aquele milagre inconcebível. Você tem um pouco de receio. O recebimento vem por meio disso. Vocês vão receber, não é delírio, não. Quem não ora, meus irmãos, perde oportunidades, meus queridos. Quem não ora, olha para o deserto e pensa que vai morrer. Mas no deserto tem lá 12 palmeiras e 100 e tantas fontes de água que o povo não havia visto. Porque as águas de Mara estavam amargas. Mas Deus tinha providência para aquele povo que estava no deserto. Porque a oração expande a mente, abre os olhos, trata o coração. Então quero te convidar nessa noite no nome de Jesus. Primeiro, Deus te trouxe aqui para dizer, olha, para de botar uma partezinha da sua vida diante do trono da minha graça, tá bom? É tudo. As coisas boas, as coisas ruins, os tempos bons, os tempos não tão bons, a escassez e a bonança, é tudo. O teu dinheiro quando você não tem dinheiro e o teu dinheiro quando você tem muito dinheiro, é tudo.
Até porque eu disse para vocês, se vocês forem fiéis no pouco, sobre o muito, eu vou colocar vocês. Não deixa de orar. Diminui esse percentual. Decreto de Deus para IPM Praia. 70% dessa igreja não pode ser pessoas que não oram. Vamos inverter esse processo. Sai de 70%. Vem para os 30% que ora todos os dias, que se ajoelha na mão do Senhor. Meio-dia, todo dia. Bota relógio para despertar, computador para tocar, celular para despertar, aviso na geladeira, meio-dia, para tudo, stop, eu vou sentar aos pés de Jesus. Para abençoar, para glorificar e para santificar. A minha oração não vai estar mais no meu tempo. Eu não vou começar mais e não terminar. Adeus Cronos. Cronos é só para medir o tempo do culto. Na oração é Kairos. O relógio da oração tem que estar no Kairos. É lá o Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas. Esse tempo é o tempo de Deus. E aí você se preparou. Para quê? Para receber. Amém? Vamos orar.